Meus irmãos, o Evangelho de hoje é o que nós chamamos o coração do Evangelho de São Lucas. Ele nos apresenta as 3 parábolas da misericórdia, a saber, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Antes de mais nada, é preciso estarmos atentos ao contexto dessas parábolas. Jesus contou esta parábola para se defender da crítica que os fariseus faziam a seu respeito, porque ele andava com pessoas de má fama e ainda por cima comia com eles. Então Jesus vai dizer que anda com eles não para ser mais um pecador, mas para resgatá-lo. Ou no dizer de Jesus, na sua filosofia, o médico, o doente é que precisa de médico. O são não precisa de médico. Ele vem para clamar os pecadores e não o justo. Essa crítica dos fariseus é seríssima. Não é tanto um preconceito moral ou um conselho da educação, como nossos pais têm tanto cuidado que a gente não ande com pessoas com más companhias. Não se trata disso. Se trata de um tabu religioso, porque o fariseu não pode andar com uma pessoa pecadora, porque toda a vida dele é marcada por aquela questão do puro e impuro, e ele não quer se contaminar. Trata-se então de um preconceito religioso. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: mas por que, afinal de contas, 3 parábolas muito semelhantes têm a mesma estrutura? Algo é perdido, algo é encontrado e uma grande festa é feita. Não poderia ser apenas uma delas? Acontece que essas 3 parábolas é o melhor discurso bíblico que nós temos sobre a misericórdia de Deus. Deus é amor. Ele fala sobre Deus não de uma forma argumentativa, mas através de parábolas, através de imagens, que é uma maneira que dá mais conta de falar sobre Deus do que através de conceitos. E Deus é um só, porém 3 pessoas. Cada uma dessas parábolas está relacionada com uma pessoa da Santíssima Trindade. A primeira parábola é mais do que evidente. O bom pastor está ligado com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. A terceira parábola também é muito evidente. O personagem mais importante é o Pai bondoso, que está então ligado com a primeira pessoa da Trindade Santa, que é Deus Pai. Já a parábola da moeda perdida se relaciona com o Espírito Santo. A alusão para nós é um pouco mais difícil, porque no português, a nossa língua, o Espírito Santo, nós usamos o artigo masculino, mas não é assim no hebraico. No hebraico, ruá é feminino, e a mulher, no mundo antigo pelo menos, ela tinha a função terapêutica, que é a propriedade principal do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira parábola. Nós podemos ver lá que é apresentada como é o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco, em primeiro lugar, ele é incondicional. O pastor não ama somente as ovelhas boazinhas que o seguem, mas ama também aquela ovelha que se desgarrou. O amor de Deus para conosco é pessoal. No governo, nós somos apenas um número. Não somos pessoa. Para Jesus, nós somos uma pessoa. Ele nos conhece inteiramente, de dentro para fora, de todos os lados. Então aquela ovelha centésima não é apenas um número, é a ovelha predileta dele. Depois, o amor de Jesus para conosco, ele é infinito. A parábola coloca isso de maneira absurda, pois o pastor é capaz de deixar 99 no deserto para ir atrás daquela que se desgarrou. Quer dizer, ele joga tudo por nós. Então o amor dele para conosco é estranhamente infinito. A segunda parábola, da moeda perdida, é um dos raros exemplos bíblicos que temos apenas 3,
onde a imagem feminina é aplicada à divindade. Temos aquela passagem de Isaías, além desta, onde Isaías diz: pode uma mãe esquecer do seu filhinho, ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti, Israel. Existe também um salmo onde o salmista se compara com uma criança que acabou de mamar e que repousa nos braços maternos. E a terceira parábola é a terceira passagem que usa a divindade através de uma imagem feminina, é esta parábola da mulher zelosa, que dá para você ver os elementos relacionados com as propriedades do Espírito Santo. A moeda é o dom que é a graça divina que nós perdemos com o pecado. O Espírito Santo é aquele que vai varrer a casa, vai organizar, e ele vai nos reabilitar, ele vai nos santificar. Isso é feito também com a imagem da luz que é acesa, que é a luz dos seus dons que é acesa em nós. Então veja bem, o Espírito Santo é aquele então que vem nos curar completamente. Terceira parábola, nós vamos ver que Deus é aquele que respeita a nossa liberdade. Quando o seu filho pede o seu dinheiro, sua herança, ele o dá. E depois, quando ele volta para a casa paterna, ele não só o perdoa, mas o coloca novamente, o reabilita completamente. Essa noção é feita pelo anel. Você sabe que anel para nós é mero enfeite, né? Mas o anel para o homem antigo era o carimbo, onde ele carimbava os seus documentos. Então ele é reabilitado na função de administrar novamente as riquezas do Pai. É através dos sacramentos que a misericórdia de Deus se manifesta para nós, especialmente batismo, a crisma e a Eucaristia, que aparece nitidamente nessa parábola do Pai bondoso. As vestes que são colocadas no Filho nos fala então do batismo, do novo nascimento, da veste nova. Depois a Eucaristia, ali você pode ver a referência na Eucaristia na questão do banquete do Cordeiro Cevado que é morto para a grande festa. E o Espírito Santo é a capa, o sinete, o anel que eu já falei. Então, já para você ver que é através dos sacramentos que Deus comunica a nós a sua misericórdia. E assim, tanta coisa daria para falar com essas parábolas, tanto que se encontra comum a gente ver livros e mais livros que fazem meditação dessa parábola, mas para uma homilia de missa, basta nós reconhecermos que o amor de Deus para conosco é incondicional, pessoal e infinito. Amém.